Então, na monitoria de hoje, a gente vai falar um pouco sobre o ciclo cardíaco e os fatores que alteram esse ciclo. Mas antes, vale a pena a gente começar a falar um pouquinho sobre 3 fatores que vão alterar a função de bomba: a pré-carga, a pós-carga e o inotropismo. A pré-carga, ela pode ser entendida como a quantidade de sangue que entra dentro do ventrículo durante a diástole. Esse sangue que entra aqui dentro, ele vai estar exercendo uma determinada força nas paredes desse ventrículo, e é isso então que a gente chama de pré-carga. Já a pós-carga pode ser definida como a força que o ventrículo tem que fazer para conseguir ejetar esse sangue. E a gente diz que essa pós-carga é análoga à pressão na horta. O inotropismo, então, ele pode ser entendido como variação da força de contração, mas resultante não da variação desse grau de estiramento. Por quê? Porque durante o inotropismo a gente não está falando se a câmara tá as câmaras cardíacas estão mais dilatadas ou mais contraídas. A gente pode pensar no inotropismo como a quantidade de cálcio que vai estar entrando dentro da célula. Vamos lembrar lá que quanto mais cálcio entra dentro da célula, maior vai ser a força de contração. Tanto que substâncias que são inotrópicas positivas, como por exemplo digitálicos, como a digoxina, vão aumentar a força de contração. Então, falando sobre cardíaco, a gente vai ter 3 períodos e 7 fases. O primeiro, então, vai ser a pré-sístole, que também pode ser chamada de sístole atrial. Depois a gente tem a sístole ventricular. Na sístole ventricular, a gente pode dividir ela em fase isométrica, e a gente pode dividir depois em outras 2 fases, que é a fase de ejeção máxima e fase de ejeção reduzida. Já na diástole ventricular, a gente vai ter a fase isométrica diastólica, e depois a gente tem a fase de enchimento rápida e a fase de enchimento lenta. Tá? Então, durante a pré-sístole e a sístole atrial, o que vai estar acontecendo? As válvulas atrioventriculares, elas vão estar abertas. A maior parte do sangue que chegou no átrio, ele já passou para o ventrículo. E aqui o que acontece então é que esse átrio está despolarizado e começa a contrair. E essa contração do átrio então vai permitir que o restante do sangue que estava armazenado aqui nos átrios chegue então nos ventrículos. Então, por causa da contração atrial, a gente tem um aumento da pressão atrial e também um aumento da pressão ventricular. Na aorta e na pulmonar, a gente não tem um aumento de pressão, né? Porque as válvulas aórticas e pulmonares estão fechadas. Aqui uma pergunta, então: qual dos seguintes eventos está associado à primeira bulha cardíaca? A resposta vai ser a letra E, ao fechamento das válvulas atrioventriculares. Um bom jeito de lembrar é que a primeira e segunda bulha estão sempre relacionadas com o fechamento das válvulas. A B1 está relacionada então com o fechamento das válvulas mitral e tricúspide, e ela marca o início da sístole. Então, a sístole ventricular, a primeira fase é a fase isométrica. O que a gente tem aqui? Então, a gente fechou as válvulas atrioventriculares e as válvulas aórticas e pulmonares já estavam fechadas. Então, a gente tem todas as válvulas fechadas. O ventrículo, ele começa a se contrair. Só que como esse ventrículo não tem para onde ejetar esse sangue, as válvulas estão fechadas, ele não altera o comprimento da fibra. Ou seja, esse tamanho aqui dessa câmara não se altera, a gente mantém esse tamanho e o ventrículo se contrai e aumenta a pressão aqui dentro. Porque esse ventrículo aumenta a pressão dentro dessas câmaras, ele tende a empurrar essas válvulas atrioventriculares, e isso é refletido no aumento da pressão atrial. Na sístole ventricular, na fase de ejeção, o ventrículo então finalmente consegue fazer uma pressão grande o suficiente para abrir a válvula aórtica e pulmonar e ejetar esse sangue. A válvula atrioventricular, que antes estava voltada para cima por causa desse aumento de pressão, agora retorna, né, se volta para baixo, e essa pressão aqui dentro do átrio diminui. A pressão no ventrículo aumenta, o volume diminui. A pressão aumenta porque agora o ventrículo vai fazer aquela contração mista, né? Ele vai tanto aumentar a sua tensão quanto variar o comprimento das suas fibras. Além disso, a pressão na aorta e na pulmonar também aumenta, porque esse sangue que está chegando está exercendo uma determinada pressão aqui dentro. No final desse processo, então, a gente vai ter um aumento da pressão atrial, porque vale lembrar que na sístole ventricular a gente está tendo
a diástole atrial, esse átrio ele está relaxando. E conforme ele vai relaxando, o retorno venoso do sangue começa a chegar aqui dentro, vai começar a preencher esse átrio e esse sangue vai estar exercendo uma determinada pressão. Por isso que no final desse processo a gente tem aumento da pressão arterial. E aqui a gente tem então B2, que é o TAA. E esse TAA ele ocorre pelo fechamento das válvulas, primeiramente a aórtica, e depois o fechamento da pulmonar. Esse fechamento dessas válvulas semilunares vai marcar o final da sístole e o início da diástole. O desdobramento fisiológico de B2, durante o processo de expiração, a gente escuta B2, o fechamento dessas válvulas semilunares, como um tá. É um ruído único que ocorre. Só que, entretanto, durante a inspiração, a gente pode ouvir um ruído duplo. Mas isso é fisiológico, não é patológico. Isso ocorre por quê? Porque durante a inspiração a gente precisa que o sangue chegue nos pulmões, chegue nos alvéolos para que a gente possa fazer as trocas gasosas. Então a gente aumenta o retorno venoso do ventrículo direito para o sangue, então, do ventrículo direito para os pulmões, e a gente diminui o enchimento do ventrículo esquerdo, porque a gente quer que o sangue fique ali para ser oxigenado. Então, o que vai acontecer durante a inspiração? Acontece a mesma coisa. Primeiro a gente tem o fechamento da válvula aórtica e depois o da pulmonar. Só que, diferentemente do que acontece na inspiração, aqui pode ter um delay entre o fechamento de uma e de outra válvula. E ao invés de a gente escutar um tá, a gente pode acabar escutando um trá. Então esse processo ele é um pouquinho mais demorado. Durante a diástole ventricular, a gente também vai ter uma fase isométrica. Então aqui a gente finalmente fechou, a pressão que esse ventrículo estava exercendo para enviar sangue para esses vasos já não é mais tão grande o suficiente, e aí essas válvulas elas se fecham. E aí a gente tem as 4 válvulas fechadas. E por que a gente chama de fase isométrica? É a mesma coisa do que acontece na sístole, porque o ventrículo ele começa agora a relaxar, só que ele também não varia o comprimento das suas fibras, o tamanho aqui se mantém, o tamanho da câmara se mantém igual porque as válvulas estão fechadas, mas a gente diminui a pressão porque ele está relaxando. A pressão no átrio ela aumenta porque esses átrios eles ainda estão enchendo, e a pressão na aorta ela aumenta um pouquinho, ela tem um aumento ali leve de pressão. Isso ocorre por um processo chamado de retrocesso elástico, ou elastic recoil. A aorta aqui ela vai ter o seu tamanho, o seu diâmetro inicial dela. E aí, quando o ventrículo quando ele ejeta o sangue diretamente para a aorta, ela dilata. Lembrar que esse sangue está chegando com uma pressão bem alta. Só que como a aorta ela é muito elástica, ela acaba tem essa tendência de voltar ao seu tamanho inicial, seu tamanho original. Quando ela retorna para esse tamanho inicial, ela gera uma determinada pressão aqui dentro. E aí, nesse processo, a gente chama de retrocesso elástico. Por fim, então, a gente tem a fase de enchimento da diástole. A pressão aqui dentro do ventrículo, ele se torna muito menor do que a pressão dentro dos átrios. Então, o sangue, ele vai, por essa diferença de pressão, se deslocar dos átrios para os ventrículos. Aqui, então, começa a aumentar o volume e a pressão dentro dos ventrículos, dos 2 ventrículos. E a pressão no átrio também aumenta, porque esse átrio ele ainda está recebendo sangue. Aqui vale ressaltar que a maior parte do sangue ele flui diretamente dos átrios para os ventrículos, e é só uma pequena parcela desse sangue, então, que vai necessitar da contração dos átrios para chegar até os ventrículos. Aqui, então, para dizer que a fase de enchimento durante a diástole ventricular é a fase mais afetada quando a gente aumenta muito a frequência cardíaca. Isso ocorre porque o coração ele começa a bombear mais rápido. Então a gente acaba não conseguindo relaxar tanto quanto poderia ter relaxado. E B4, B3 vai significar um enchimento ventricular rápido, que pode ou não ser patológico. Geralmente é muito comum em indivíduos jovens, em crianças. E quando é patológico, geralmente B3, a causa mais comum de B3 é insuficiência cardíaca. B4, também chamado de pré-sístole, também pode ocorrer em crianças, mas quando ocorre em adultos é sempre patológico. B3 nos diz que é um coração pouco complacente, que não relaxa muito bem. E a causa mais comum, então, vai ser hipertensão arterial sistêmica. Por último, então, eu quero comentar sobre a alça pressão por volume.
A alça pressão por volume vai então representar as alterações de volume e pressão que vão ocorrer no ventrículo esquerdo durante o ciclo cardíaco. Aqui vale ressaltar que as variações que acontecem com o ventrículo esquerdo também vão ocorrer com o ventrículo direito. A exceção é que o ventrículo direito ele não chega a pressões tão altas quanto o ventrículo esquerdo. Além disso, também vale ressaltar que o volume sistólico no ventrículo esquerdo é o mesmo volume sistólico no ventrículo direito. Da mesma forma, o débito cardíaco, lembrando que débito cardíaco é volume sistólico vezes frequência cardíaca. Então, nessa alça, o que a gente vai ter? Iniciando aqui no ponto A, que é quando a válvula mitral abre, então o sangue ele vai ser deslocado do átrio para os ventrículos. Então, a gente tem um aumento de volume e a gente também tem um aumento de pressão, porque esse sangue ele vai estar exercendo uma determinada pressão dentro do ventrículo. A mitral, então, se fecha, porque o ventrículo acaba ficando com uma pressão maior, quando está cheio, com uma pressão do que os átrios, e começa a se contrair. Inicialmente, essa contração é isovolumétrica, lembrar que a gente não tem variação, e inicia a contração isovolumétrica ou isométrica. Isso ocorre porque a gente não tem variação no comprimento das fibras cardíacas. O volume, então, ele se mantém o mesmo, porque as válvulas estão fechadas, e a gente, então, tem um aumento dessa pressão. Até um ponto em que o ventrículo esquerdo consegue superar a resistência da aorta, então a válvula aórtica se abre. E a gente tem a ejeção ventricular. Inicialmente é uma ejeção rápida, e depois é uma ejeção mais reduzida. Até o ponto em que o ventrículo ele não consegue mais fazer uma força necessária para manter a válvula aórtica aberta. E a válvula aórtica então se fecha. Então ele começa a relaxar, também um relaxamento isométrico, sem alterar o tamanho das fibras cardíacas, diminui a pressão até novamente o ponto A. E então o ciclo ele ocorre novamente. Pontos importantes aqui. Válvula mitral se fechando, mitral e tricúspide, quando se fecham, a gente tem a primeira bulha. Válvula aórtica se fechando, juntamente com a pulmonar, a gente tem a segunda bulha. Além disso, esse ponto C aqui, a gente vai ter o volume diastólico final. E nesse ponto aqui em A, a gente tem o volume sistólico final, ou volume residual. A diferença entre volume diastólico final e volume sistólico final é o volume sistólico. Aqui, então, está aqueles fatores que, quando alterados, vão também alterar essa alça pressão por volume. O primeiro deles é a pré-carga. Quando a pré-carga aumenta, a gente vai ter mais sangue entrando dentro dos ventrículos. Então, a gente acaba tendo um maior volume diastólico final. Além disso, como o volume sistólico ou débito sistólico é medido por essa diferença entre volume diastólico final e volume residual, a gente tem esse alargamento aqui dessa alça, significa que a gente tem um maior débito sistólico. Quando a gente aumenta a contratilidade, o que acontece com a alça? Essa alça, ela é meio que puxada aqui nessa direção. Por quê? Porque agora o coração está exercendo uma maior força de contração, então ele está fazendo uma contração mais vigorosa. E o volume residual ele também diminui, ou seja, sobra menos sangue no coração. Então a gente também tem um alargamento dessa alça, a gente também acaba tendo um maior débito sistólico e um menor volume sistólico final ou volume residual. E o que ocorre com a pós-carga? Quando a gente aumenta a pós-carga, a gente está aumentando a resistência da aorta. Então, o ventrículo vai ter que fazer uma força maior para conseguir vencer a resistência dessa aorta. Além disso, o volume sistólico final, o volume residual, também aumenta. Ou seja, sobra uma maior quantidade de sangue no coração. E o débito sistólico, então, diminui. Quando a segunda bulha cardíaca ocorre na relação volume e pressão do ventrículo, no ponto D, entre o ponto A e B, entre o ponto B e C, entre o ponto C e D ou entre o ponto D e A? A resposta é no ponto D. Lembrar que no ponto C a gente tem a abertura dessa válvula aórtica, ocorre então a fase de ejeção da sístole até o ponto D, em que é o fechamento da válvula aórtica.
E aqui, então, juntamente, fechamento da válvula aórtica mais fechamento da pulmonar, a gente tem a segunda bulha. Fração de ejeção. Qual é a fração de ejeção do ventrículo? 33%, 50%, 60%, 67% ou 80%? Resposta letra D, 67%. A fração de ejeção ela é definida como volume sistólico dividido por volume diastólico final. Quanto de sangue foi ejetado em relação ao total? Então, a gente faz volume diastólico final, que aqui é 150, menos o volume residual, que aqui é 50. Então, a gente tem 100 ml de volume sistólico e a gente divide, então, por esse volume diastólico final. Então, 100 dividido por 150, que vai dar aproximadamente 67%. Qual das seguintes condições no nó atrioventricular causaria diminuição na frequência cardíaca? Letra A, aumento da permeabilidade de sódio? Não, porque aumento da permeabilidade de sódio causaria despolarização, e isso não causa diminuição da frequência cardíaca. B, diminuição dos níveis de acetilcolina. A acetilcolina ela é um modulador da frequência cardíaca e quando ela se liga ao seu receptor, ela diminui a frequência cardíaca. Então, teria que ser aumento dos níveis de acetilcolina. C, aumento dos níveis de norepinefrina ou noradrenalina. Não, a norepinefrina, quando se liga no seu receptor, ela aumenta a frequência cardíaca. D, aumento da permeabilidade de potássio. Correto. Quando a gente aumenta a permeabilidade do potássio, o potássio ele vai ter a tendência de sair da célula. Quando o potássio sai da célula, a gente então tem essa perda de cargas positivas e deixa a célula hiperpolarizada. Isso faz então com que a gente diminua a frequência cardíaca. Aumento da permeabilidade de cálcio também está errado, porque o cálcio, quando entra dentro da célula, ele vai despolarizar essa célula.